Olá, para quem não me conhece, sou Elcimar de Souza Rodrigues, enfermeira e também estudante de medicina do 4º ano. Então, hoje é o dia de nós falarmos, hoje que é o dia 1º de novembro, é o dia de nós conversarmos um pouquinho sobre o Novembro Azul. Que seria esse? Que é esse Novembro Azul? Então, assim, desde o ano 2003, vem chamando-se Novembro Azul em comemoração, na verdade, em prevenção. Todo esse mês é dedicado para a gente estar conversando, para a gente estar refletindo e conscientizando os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, assim, o dia 17 de novembro, que é o dia D, em específico, ao combate do câncer de próstata. Então, desde 2003 já vem assim nas chamadas, nas mídias, o Novembro Azul. Então, é um mês destinado, né, aos homens. Da mesma forma que teve o Outubro Rosa, este mês de novembro é dedicado em especial à saúde dos homens. Não quer dizer que as mulheres também têm que deixar a sua de lado, mas nós vamos focar um pouquinho sobre a saúde dos homens, tudo bem? Então, assim, primeiro, o que nós vamos falar sobre câncer de próstata? Então, nós temos que saber o que é. Então, assim, o que é a próstata? Primeiro, a próstata, gente, é uma glândula. Ela é uma glândula bem pequena que só os homens possuem, tá? Então, assim, é comparado, a literatura fala que ela é comparada a uma noz. Ela tem, assim, de comprimento. Ela tem 3 centímetros de comprimento, né? Na verdade, sim, ela tem 3 centímetros de altura, desculpe aí, 3 centímetros de altura, 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Então, assim, é uma glândula bem pequena, comparada a uma noz. Então, assim, onde que essa glândula está localizada no homem? Gente, ela fica assim na porção, de uma forma, né, mais fácil, ela fica na porção assim baixa do abdômen, ou seja, ela fica abaixo da bexiga e fica na frente do reto. O reto é a porção, ela fica na frente do reto, que é a porção aí final do intestino grosso, tá? Então, assim, a próstata, ela cobre ali a porção inicial da uretra. Ou seja, e o que é a uretra? São o conducto, né? Onde vai passar ali a urina da bexiga, né? Para ter a sua saída para o meio externo. Então, passa pela uretra. E daí, essa próstata, ela faz essa cobertura aí dessa porção inicial da uretra, tá? Então, acontece da seguinte forma. Quando tem algum problema na próstata, alguma inflamação, o homem ele vai sentir algum tipo de incômodo, de moléstia. Ou seja, às vezes, quando da mesma forma, né? O câncer geralmente ele tem uma fisiopatologia, uma forma bem similar à forma, assim, às vezes de replicação, porque assim, o câncer na próstata nada mais é que quando começa a ter essa multiplicação dessas células na próstata de forma desordenada, aí começa as suas compactações das suas células, começa ali, né, os nódulos, aí começa a agrandar essa próstata que antes é bem pequenininha. Então, com essas tumorações, com essas multiplicações né, de células assim, e se dá tem várias complicações, que muitas das vezes, né, pode estar ali assim de forma localizada ou pode também estar irradiando assim para outros locais. Mais especificamente assim na próstata. Então, gente, é muito importante que os homens, de certa forma, a partir dos 40 e a partir dos 50 anos, começam a se atentar mais, né, para a sua saúde, principalmente para essa glândula, que é a próstata. Então, assim, porque o câncer de próstata, gente, para quem não sabe, principalmente ele tá ficando aí em segundo lugar
né, segundo lugar no ranking de câncer masculino. Ele só está perdendo para o câncer de pele não melanoma. Então, assim, muitas das vezes é algo não tão falado. E às vezes quando os homens têm que ir ao médico, de certa forma, por machismo, eu acho assim, sabe? De certa forma, machismo da sociedade, principalmente de um homem com outro homem, que às vezes pega, você vai no médico, vai fazer o exame do dedo e tal. Então, assim, começa, de certa forma, relativamente assim, começa a brincar com algo sério. Então, não sei, é o que às vezes também os homens pensa como se fosse ferir o seu ego, como se fosse deixar de ser mais homem por fazer um exame, nada que ver, gente. Então, assim, um homem realmente que é preocupado com a sua família, é preocupado principalmente com ele, que se ama, ele vai ao médico, ele se cuida. Eu sei que é fácil falar, mas a nossa realidade não é assim. Eu sei por quê. Principalmente, né, na família também, pai, tio, e muitos homens, né, às vezes só procuram um médico mesmo na extrema emergência, e não é assim que deve ser, tá? Então, assim, as mulheres geralmente têm o costume de ir mais com frequência ao médico, a fazer os exames de rotina, mas os homens não têm esse costume. E é isso que deve ser cambiado, isso que deve ser mudado. Primeiramente, tem que mudar a forma de conscientização, de ver a saúde. Porque, assim, muitos homens pensam, eu vou tocando barco. Na hora que não der, eu vou no médico. Só que aí que tá. Às vezes, quando ele vai no médico para consultar, às vezes já está num estágio tão avançado, mas tão avançado, que o médico às vezes não tem muito o que fazer por ele. Essa é a verdade. E por isso que às vezes ainda muita gente morre de câncer de próstata. Algo que pode ser tratado, algo, né, que faz todos os tratamentos como os demais e principalmente diagnosticado de forma precoce, o homem vai ter sua vida normal, porque aí vai fazer o tratamento, tudo direitinho, né? Então, sim, uma chamativa aí para os homens, tá? Então, assim, por favor, pense mais em vocês, pense mais na sua família. Quem é pai, pensa nos seus filhos, porque se vocês se tratam, significa, né? Não que nós temos o controle, né? Nós não temos um controle da vida, mas a nossa parte nós devemos fazer, que é buscar vivermos aqui nessa terra de uma forma mais saudável. Então, assim, quem tem o hábito de fumar, quem tem o hábito de beber com excesso, tudo em excesso, gente, causa uma alteração no nosso organismo. Por mais que muitas das vezes a maioria dos cânceres, eles não tem uma causa específica para eles, muitos estão relacionados com fatores hereditários. Por exemplo, se o homem tem na família, por exemplo, um filho que tem o pai que teve câncer de próstata, então este filho já tem que ficar alerta, já tem que estar fazendo todos os exames, principalmente aí a partir dos 40 anos que deve se começar, né? Não significa que não pode começar antes, mas a partir dos 40 anos já é indicado, né, pela Organização Mundial de Saúde, para que os homens comecem a estar fazendo os exames específicos, né, assim, para a próstata. E esses que tiveram algum transtorno, né, tiveram algum problema na família, pode estar começando bem antes, tá bom? Então, assim, quais que são os exames que os homens devem se atentar? Os homens podem estar indo nas unidades de saúde, tá? Para estar fazendo a sua consulta de rotina. Então, o médico, né, ele vai estar solicitando para o homem o exame de sangue, que chama PSA. Às vezes muita gente já se perguntou, mas o que é esse PSA? O que é esse PSA? Gente, PSA é uma sigla em inglês, tá? Ela significa antígeno prostático específico. Ou seja, quando é diagnosticado esta substância
elevada no sangue, acima de 2,5 nanograma por mililitro de sangue, significa que já está tendo uma alteração a nível da próstata. Não significa que ali já está alterada, a pessoa está com câncer. Não significa isso. Significa que está tendo uma alteração. E muitas das vezes ali na forma estrutural da próstata, que o médico vai estar solicitando outros exames mais aprofundados para ver por que está tendo essa alteração. Pode ser de uma tumoração? Pode ser, mas pode ser também como uma inflamação ou algum exercício que a pessoa fez, né, ali de forma bem intensa, às vezes ficou muito tempo sentado, às vezes viajou, por exemplo. Por isso que é recomendado para o homem ficar a dieta aí, né, de 3 dias, sem ficar andar a cavalo, sem ter relação sexual, sem evitar de certa forma agravar essa região, né, onde a próstata se localiza, para que ela não tenha nenhuma alteração e não eleve, né, esse fator antígeno prostático. Então, mas assim, esse exame seria isso, esse exame de sangue para detectar essa substância, né, que detecta no sangue, vindo, né, estando relacionado com a próstata, tá bom? E esse exame é só para homens, porque só homens têm próstata, tudo bem? Então, assim, o outro exame que o médico faz, gente, é o toque retal. E essa que muitas das vezes, muitos homens não vão nos consultórios médicos, gente, por conta desse exame. É isso que ele deve botar a mão na consciência e pensar, gente, eu tô indo me cuidar porque eu quero ter uma sobrevida maior, eu quero estar aqui, quero estar cuidando dos meus filhos, quero trabalhar, quero viajar, eu quero ter vida. Então, assim, não caia nessa, você vai lá, vai fazer isso e tal. Gente, fala assim, vou, porque eu me amo, eu me cuido. Não é porque eu sou homem que eu devo ser machista e não fazer os exames. Não é isso. Então, deve se conscientizar a população a respeito disso. Por que é feito o toque retal? Por quê? Eu não disse anteriormente que a próstata, ela está na frente do reto? Então, na hora que o médico vai fazer o toque retal, ele vai perceber, gente, a questão do tamanho, a questão da consistência da próstata. Será se essa próstata, ela está espessada? Será se na hora que o médico, né, ele faz o toque, a pessoa vai sentir, às vezes o médico pode sentir a questão de nodulação ali na próstata, vai ver se ela está espessada, às vezes está inflamada, às vezes ele consegue detectar algum tipo de nódulo. E aí, muitas das vezes, né, esse é o principal exame, ele tem uma precisão, né, ele é essencial que se faça esse exame, ademais dos outros exames, como eu falei, o toque é o exame de sangue, né, PSA, e também pode ser feito outros exames, tá? Tem o exame de urina também, que se faz o exame de urina. Tem o exame de urina também, que o médico vai estar vendo o quê? Vai ver se tem ali alguma alteração, a questão ali de bactérias, a questão algum tipo de infecção, né, que o homem está tendo ali no seu corpo. Outro exame também que é solicitado, que pode ser solicitado, em particular, tá, gente? Não significa que para um solicitou que para os outros vão ser solicitado, não. Isso aí, quem vai avaliar, quem vai fazer a anamnese, quem vai estar fazendo o exame físico é o médico, tá? Isso aqui são só orientações de como pode ser feito, tá bom? Então, assim, nada substitui a ida do homem ao médico, tá? Para estar fazendo esses exames de rotina, para estar conversando com o médico, né? Para estar solicitando esses exames. Tem também, gente, a ultrassonografia da próstata. Por quê? Às vezes o médico solicitou, né, o PSA, e o PSA veio com os valores elevados. Às vezes, né, pode ser que tenha alguma alteração, então por isso que é necessário que guarde, né, a dieta direitinho, para não ter nenhum tipo de alteração em decorrência dessa quebra dessa dieta.
Porque se tiver alguma alteração e a pessoa tiver feito de fato toda a dieta, né, preparatória para o exame, então significa que a próstata, de certa forma, ela está tendo alguma alteração. E o médico pode solicitar uma ultrassonografia da próstata. O que a ultrassonografia vai mostrar? Se tem algum tipo de alteração estrutural na próstata. Então, nós conversamos no início como que é o formato ali da próstata, né? Que essa glândula, ela é pequena, então se tiver alguma alteração na próstata, vai ser diagnosticada ali através da ultrassom. E com esse exame complementar e somado com os demais, o médico, né, pode estar fechando ali um diagnóstico, tá bom? Então, por isso que é solicitada essa ultrassonografia. Um outro exame também, que chama urofluxometria. Que é isso? Esse é um exame, gente, que vai estar avaliando na hora ali da micção. Ou seja, ele vai estar avaliando a quantidade de urina que é ejetada durante o período, durante ali o período mictório. Ou seja, na hora que um homem estiver urinando. Então, assim, tem que ser avaliado também. Como que está sendo esse jato? Será se está tendo pressão? Será se não? Por quê? Como a uretra, como a próstata, né? Ela cobre ali, faz essa cobertura ali da uretra na porção inicial. Às vezes, quando a próstata, gente, se agranda, ou seja, fica edemaciada, ou seja, está com alguma tumoração, sim ou sim vai ter alguma implicação, tá? Vai ter alguma implicação, principalmente no momento mictório. Às vezes a pessoa vai sentir, às vezes ela vai urinar com mais frequência, tá? E muitas vezes ela vai perder aquela potência do jato. Às vezes o jato ali vai estar mais devagar. Às vezes a pessoa pode estar sentindo dor na hora de fazer xixi, então preste bastante atenção, homens. Na hora de fazer xixi tem que ser um momento que o homem não sente dor. Então tem que ser, né, assim, de forma ali espontânea, tem aquele jato, e muitas das vezes o jato é forte, não sente dor. Então ali, se já está sentindo dor e observa, tá bom, gente? Observa a questão da coloração da urina. A coloração normal é color âmbar, ou seja, um amarelo bem claro. Então depende muito também da quantidade de água que a pessoa ingere, tá? Então assim, se tá saindo um xixi bem forte, talvez a pessoa não esteja tomando água. Não tem nada que ver, às vezes, com uma questão de problema na próstata. Às vezes é a falta de ingestão de água. Então, beba a quantidade de água suficiente, né? Então, é padronizado aí que pelo menos 2 litros de água temos que ingerir. E às vezes tá relacionado também com, às vezes, com a questão do nosso peso, né? Então, assim, mais meio que padrão, assim, para a pessoa adulta, 2 litros de água, tá bom? E daí, gente, tem que observar. Se nessa urina, será se tá saindo raios de sangue? Será se tá saindo sangue? Se tiver saindo sangue na urina, é um sinal de alerta. Deve procurar o médico o mais rápido possível, tá bom? Porque pode estar tendo uma inflamação na próstata. Assim como pode ter também outras complicações, que não vem ao caso agora, mas sim ou sim deve estar indo no médico para estar vendo qual a causa de sair sangue na urina, tá bom? Que não é normal. E o outro exame também que o médico, né, pode solicitar é a biópsia de próstata. Que seja isso? Quando o médico, ele tá, como se diz, tá nos parâmetros finais de confirmar que a pessoa de fato está com câncer, às vezes na próstata, às vezes ele tá, né, tem aquela desconfiança, pode que seja um câncer ou pode que seja que não. Então o médico, ele vai solicitar uma biópsia de próstata, ou seja, para confirmar e de certa forma também para descartar, né? Então, são esses exames. O médico, lógico, pode estar solicitando outros na qual ele achar conveniente para fechar o diagnóstico de câncer de próstata. E o importante, gente, é dizer que vamos nos cuidar. Porque quando nós prevenimos, tudo
é mais fácil. E quando nós também, por exemplo, quando os homens procuram ir nos consultórios médicos, até conversando com o médico, até fazendo um exame de rotina, tá bom? Então, assim, o médico vai estar solicitando os exames que eu comentei para vocês, ou talvez outros, vai estar te avaliando, não apenas ali essa questão da próstata, mas vai estar te avaliando como um todo, vai estar vendo, não é, como que está o seu aparato cardiovascular, como que está o seu coração, será se a função pulmonar está boa? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou no médico porque às vezes eu não tenho nada, mas se eu for eu descubro que eu tenho. Então, às vezes, se ele não procura saber, como que ele vai descobrir que ele tem? Sabe por quê, gente? É muito fácil nós preocuparmos só com aquilo que nós estamos vendo, não é? Às vezes, por exemplo, teve um acidente, a pessoa viu que o outro tá sangrando. Nossa, fulano de tal machucou. Mas às vezes aquele que não tá sangrando, às vezes tá numa gravidade muito maior do que aquele que o sangue tá saindo. Porque às vezes ele pode ter rompido uma artéria aorta que é de grande calibre e tá numa hemorragia interna. E às vezes do nada ele morre. E aquele que tá ali com sangramento superficial tá bem. Então assim, nós devemos preocupar mais do que nós estamos vendo com aquilo que nós não estamos vendo, não é mesmo? Com os órgãos internos. E hoje, que no caso a gente está falando da próstata. Então assim, fica um recado aí para você que é filho, que é pai, que é avô, né? E para que leve a sua saúde a sério, não se dê, né? Não caia nos termos machista, de estar procurando um médico, você não deixa de ser mais homem, tá? E na verdade, para mim, é um ato de amor a você mesmo, a sua família, a vida, porque Deus já nos deu a vida, então cabe a nós cuidarmos. Então nós temos que buscar fazer por onde, cuidar e ir no médico, tá? E eu sei que nós estamos no mundo aí digital, tudo que a pessoa acha que tem, ela vai lá no Google, né? Vai no Dr. Google e busca e pesquisa. E daí, gente, no Google encontra tanta coisa, que às vezes a pessoa pensa que tá aí com a dorzinha de cabeça, se entrar no Google, já ela fica traumatizada e já pensa que vai morrer, que o Google vai falar que tá com um tumor na cabeça. Então, assim, tem muitas coisas que são assertivas, mas tem muitas coisas errôneas também. Então, o médico já estudou para isso, já estudou para estar te ajudando, é a função dele. Então, você não está incomodando para estar procurando saber da sua saúde, tá? E muitas das vezes a pessoa pensa, eu vou no médico só quando eu tô ruim. Aí, às vezes, já pode ser tarde demais. Então vamos mudar nossa conscientização. Homens, procurem os postos de saúde, principalmente se você já tem aí a partir de 40 anos, para solicitar seus exames de rotina, tá bom? Para ver como está a próstata, para ver como está o seu corpo, como está a sua saúde. Aproveita esse mês e dá um toque especial na sua vida. Cuide de si e de quem você ama, tá bom? E desejo no mais que todos, homens e mulheres, cuidem da sua saúde e que Deus possa estar abençoando a todos e a nós aqui também, para que possamos nos capacitar, né, da melhor forma possível para voltar aí para o nosso Brasil e cuidar de quem Deus nos confiar. Mas é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Um bom novembro, abençoado novembro para nós. E é isso aí. Saúde, família e vamos nos cuidar.